Um, dois e começou. Então é isso. Boa noite. Hoje eu estou aqui substituindo a nossa queridíssima Larissa Prado, que é a real mediadora do Clube de Leitura Mão Esquerda. A Marri está chegando gente ainda. Marri, bem-vinda. Deixa eu me apresentar, né? Eu sou a Irka Barrios, eu sou escritora também gosto muito de escrever horror. Marri, bem-vinda. A gente acabou de começar. Eu não estou te ouvindo. Desculpem o atraso. Eu estava fazendo a mala quando eu olhei e falei, puta, já é. Mas bem-vinda Ingrid, Gilvan, Marcelo, Michele, Bruno, Vanessa, todo mundo aqui hoje, então, para falar dessa obra tão impressionante que é Mandíbula, da nossa queridíssima Mônica Orreda. E eu não sei por que foi que a Larissa me chamou, mas eu acho que ela deve saber que eu sou uma grande apaixonada pela Mônica Orreda. Vocês já leram aqui a Samantha Schweblin e agora estão lendo a Orreda, eu acho, eu não sei, eu tenho muitas favoritas, assim, mas elas são umas das minhas favoritas, e exatamente esses dias eu estava pensando porque elas são muito opostas na linguagem, né? A Mônica Orreda é muito mais, assim, onírica, muito mais poética, e a Samantha já é mais reta e direta. A Samantha, ela sugere muito, eu estou falando tudo isso que eu estou lendo agora, um livro de contos dela, então ela está muito quentinha, assim, na minha cabeça. Ela sugere muito, ela trata de temas mais reais, assim, ela não entra com o pé tão fundo no sobrenatural, entra, mas não tanto quanto a Mônica, né? E a Mônica, inclusive, tem um livro de poesia publicado, então ela faz essa dança poética, né? Ela traz toda essa poesia para a narrativa dela, que eu acho muito interessante. Então, eu vou começar a falar um pouquinho, né, já que a Larissa me chamou para mediar, porque eu estou aqui meio que para provocar vocês a falarem, né, gente? Então, eu vou só fazer uma apresentação inicial e aí vou abrir para todo mundo falar, porque o mais interessante é ouvir as impressões de todo mundo sobre essa obra. Mandíbula é o romance da Mônica. Deixa eu só falar um pouquinho da história dela, né? Ela nasceu em Guayaquil, ela é uma escritora equatoriana, e ela vem muito forte nesse boom das autoras latino-americanas que não sei se dá para dizer que elas se auto-intitulam autoras de horror, mas elas abraçam o horror, assim, de um jeito que interessa. Assim, elas não recuam frente ao horror, né? Ela nasceu em 88, ela é bem jovem, e ela vive hoje em Madrid, na Espanha. E ela tem romances, poemas e contos publicados. Em 2017, ela teve na lista Bogotá 39, no High Festival, que é, que é uma lista de melhores escritores de ficção latino-americanos com menos de 40 anos. Então, ela recebeu o prêmio Prins Claus Next Generation, na Holanda. Em 2021, a revista Granta a indicou como uma das melhores autoras hispânicas com menos de 35 anos. E, além de Mandíbula, ela publicou outros 2 romances, que é La Desfiguração de Silva e Nefando. Eu tenho a impressão que esses 2 aí não estão publicados no Brasil, não estão traduzidos. Esse aqui, Mandíbula, é o romance dela que foi publicado traduzido e publicado pela Autêntica Contemporânea. E esse ano, agora, 2025, acabou de sair o outro dela, que é... Ai, gente, o título dele, para mim, é meio ruim. É Os Xamãs da Festa do Sol? Não. Xamãs Elétricos, não sei o quê. É um nome comprido, assim. E esse eu ainda não li, mas eu estou super curiosa.
E eu tô chegando aqui hoje, essa aqui é uma releitura que eu fiz, né, de Mandíbula, porque a gente leu no Clube Escuro Medo há 2 anos atrás. Lemos e debatemos Mandíbula lá no Escuro Medo, e foi um encontro muito legal, assim, porque vou falar para vocês a minha percepção pessoal. Para mim, Mandíbula foi é quase que um portal, assim, que eu passei, sabe? Literário, porque ela traz uns temas que me interessam muito. A Mônica trabalha temas que me interessam muito, que é relativo ao corpo da mulher e à sexualidade da mulher. Só que ela traz a meu ver, né, gente, depois eu quero ouvir vocês, mas a meu ver, ela traz um olhar muito inovador. Eu nunca tinha lido em nenhum texto literário esse tipo de irmandade, talvez, relação entre mulheres. São 4 mulheres, né, que tem um grupo, são 4 adolescentes, elas ainda estão na escola. Esse tipo de relação, esse tipo de vivência da adolescência, ou do final da adolescência, cheia de ritos de passagens. Eu nunca tinha lido um universo feminino direcionado para esse tema. Então, para mim, foi muito impactante ler Mandíbula. E eu, é claro, está na minha cara, né, que eu adorei o livro, mas eu quero falar um pouquinho dele, assim, antes de abrir para todo mundo. Ele é um romance polifônico, ele é um romance de muitas vozes. Então, a história são essas 4 amigas, né, que é a Fernanda, a Ximena, a Annelise e a Fiorella, mas também fala da Clara, que é a professora de literatura delas. Então, o romance já começa numa cena muito tensa, que é a Clara e a Fernanda dentro de casa. A Clara sequestrou a Fernanda e mantém ela presa numa cabana, não se sabe aonde, é uma cena tensa, né? E a partir daí o romance ele é todo fragmentado, ele vai sendo contado aos poucos. Um pouco a Annelise fala bastante, um pouco a Clara fala, a gente sabe muita coisa do background da Clara. A Clara já é a professora delas, mas ela não é uma mulher muito velha, ela tem uns 30 e poucos anos, mais ou menos. Mas ela tem questões, ela já teve problemas com adolescentes numa outra escola, ela já traz traumas, né? Ela tem medos, e ela também tem uma questão com a mãe dela, que as outras meninas também têm, a Fernanda tem. A Fernanda aparece bastante no romance. A Fernanda é quem tem a vida mais, talvez, aberta, assim, porque, inclusive, traz as conversas dela com o psicanalista dela. A Fernanda tem um problema uma culpa que ela traz, não sei se eu já posso falar tudo isso, mas ela traz uma culpa, e ela traz uma questão muito forte com a mãe dela. Mas, assim, resumindo, assim, agora que eu vou abrir para vocês falarem, ele é um romance sobre tudo, eu acho, sabe? Sobre tudo, porque ele também traz muita coisa do horror, ele é muito contemporâneo, ele traz muita referência, tanto da cultura pop, quanto da música, quanto da literatura, e ele traz também um ensaio. Eu acho muito bacana dele ser polifônico, porque no meio do romance ele traz um ensaio sobre o medo, que é uma coisa impressionante, assim, tá em forma de carta, né? Tá em forma de um trabalho de escola, na verdade, que a Annelise escreve para a professora Clara, mas em forma de carta, né? Contando o contato dela com o horror. E eu acho que esse ensaio, ele brilha muito dentro do romance. Então é isso, gente, vamos começar. Quem é que está a fim de começar a dizer suas impressões sobre Mandíbula? Está aberto aí para todo mundo falar. Vai, Michele. Então, eu acho que eu fui comentando ali no grupo, porque a minha primeira impressão não foi gostar. Eu não estava curtindo, eu estava me irritando um pouco ali com aquele universo de adolescente, aquela menina falando o tempo todo, e ela continua até o fim, né? Colocando expressões em inglês.
no meio, e aí me dá um pouco de irritação, pessoa assim, mas, enfim, adolescente, né? E aí eu falei, caramba, eu vou empurrando porque eu sei que vai sair alguma coisa boa, né? Eu gosto do enredo e tal, mas eu não tava. Aí quando veio essa parte do ensaio, é como se fosse uma transição, foi uma luz, assim, que surgiu, que aí foi fazendo todo o sentido, toda aquela dinâmica delas ali, né? Que é bem estranha ali, meio que elas emulam os comportamentos estranhos que elas presenciam. A Annelise também tem aquele comportamento mais. Apesar de eu achar que antes ela era de igual para igual com a Fernanda, digamos, na parte de ser a chefe do grupo, você vai vendo que não era bem assim, que também tinha uma manipulação da parte dela com relação à Fernanda, e, né, e ela que causou tudo aquilo. Então, aí eu fiquei, nossa, genial. Essa parte do ensaio realmente veio, que é para, se a gente tinha alguma dúvida do que se tratava, veio para esclarecer. Então, eu amei demais após isso, porque aí foi fazendo todo sentido. E é isso. Então, eu não comecei não gostando, mas assim, gostando bem menos, e eu fui lendo mesmo, insistindo, e depois me arrebatou. Ai, que legal. É que, pois é, eu acho que o ensaio, além dela explicar muita coisa, né, que nós, como leitores e leitoras de horror e até escritores, nos interessa muito esmiuçar essa questão do medo e tudo, ela traz muito dessa coisa, assim, de o medo de si mesma, né, e dessa idade tão maluca que é a adolescência, assim, essa coisa louca que acontece com a gente, com todos nós, todo mundo passou por isso, né? Inclusive a professora a quem ela está se dirigindo, mas essa coisa do medo de já não se conhecer mais, não se reconhecer mais, e dos impulsos, e de toda essa ebulição hormonal. Eu acho isso muito, muito bacana, assim. Eu esqueci de dizer uma coisa. Eu venho de uma leitura de Voladoras, que é o livro de contos da Mônica, que também saiu aqui pela Autêntica Contemporânea, e eu, ao contrário de ti, Michele, eu gosto mais de Mandíbula do que de Voladoras, mas tem um conto em Voladoras que chama Sorote, que é também quatro amigas, só que são adultas, né, e vão fazer uma viagem, porque uma passou por uma situação muito traumática. Travou. Não foi. Específico, ele remete muito à Mandíbula, assim. Quando eu li esse conto, eu falei, yes, tá aqui a Mônica Orreda que eu estava procurando. Vanessa, pode falar. Eu acho que quando a Michelle falou lá no grupo, eu também falei que eu também não estava gostando no começo, mas pelo texto em si, eram parágrafos imensos no começo. Depois, isso foi. Não sei se eu fui pegando ritmo ou se isso foi mudando, não tenho essa certeza. Parágrafos imensos e toda hora ou parênteses ou aquele tracinho para explicar algo que era só ela colocar no texto. Não tá fazendo diferença nenhuma, só estava me irritando muito, porque era só ela colocar no texto, ela não precisava colocar aquele tracinho. Então tava não, e eu acho que eu não tava me conectando. E eu também li, né, o Voladoras lá no grupo. E eu saí do Voladoras gostando muito, muito, assim, de praticamente todos os contos. Acho que teve um que eu não entendi, que eu cheguei a falar no dia, né? Mas eu saí gostando bastante. Eu tô exatamente nessa parte desse ensaio. Eu tô exatamente aí. Tentei correr para ler, para terminar, mas não consegui. E realmente, né, é um ensaio sobre o horror, mas esse livro, diferente de Voladoras, até agora, pelo menos, não tem nada de sobrenatural, né? O que não perde em nada, mas nisso é bem diferente. Voladoras tem bastante de sobrenatural, de bruxas e afins, mas Mandíbula não tem. Tem mais a ver com Sorote mesmo. Eu nem tinha ligado uma coisa ou outra, foi você que falou, Irka, e aí eu falei, caramba, aí eu pensei agora, né? Realmente tem muita relação e é tudo sobre mãe, né? É tudo
relação de mãe e filha. E eu tô lendo também Aos Prantos no Mercado, que é um livro... parece ser uma autoficção, que é a história da autora. E aí a mãe dela morreu de câncer, ela tem tipo 26 anos, e a mãe dela é coreana e o pai é americano, então ela vivia nesse meio termo aí cultural. E na adolescência dela, ela também não teve uma relação boa com a mãe dela. Em Mandíbula, as mães são meio escrotas, né? As meninas também não são fluxicheiro, mas as mães são escrotas. Aos Prantos no Mercado, a mãe é diferente, sabe? É diferente da mãe americana, que a menina cresce. A mãe dela é coreana. Mas a forma e é bem legal, a forma da mãe mostrar amor era mais na comida. Então, ela fica indo no mercado coreano que tem lá nos Estados Unidos para poder ficar fazendo as coisas e lembrar da mãe dela. E ela vai relembrando a vida dela e ela vê como ela foi chata com a mãe dela. E a gente, quando é adolescente, a gente é muito chato mesmo. Eu não fiz nada de... minha mãe nunca teve que ir atrás de mim por conta de drogas, por exemplo. Mas eu era muito chata, pô. Fico pensando nas coisas assim, caraca, que chatice. E eu trabalho com adolescente, né? Eles são chatos. Eles são chatos porque são chatos, sabe? Eu não sei o que eles fazem por aí, se as meninas tentam se matar a todo instante, igual no livro. Mas essas meninas de Mandíbula são mais que chatas, né? Elas têm uma falta ali muito grande, não de maternidade e paternidade, os dois ali, os pais omissos e as mães não são boas mães, sabe? Então elas têm muita falta ali e elas suprem de outra forma, né? E, cara, a Clara falando a forma que os alunos são abusados, fica indo no limite para testar, e realmente isso acontece. Realmente isso acontece em sala de aula. É porque a escola que eu trabalho, ela não é vendida igual essa escola que ela trabalha. A escola que eu trabalho, se o pai falar, então eu vou trocar de escola, minha coordenadora fala, então troca, pode trocar, não tem problema não, sabe? Então ela não dá... Óbvio que houve, né, porque é escola particular, então se vários pais falarem a mesma coisa, eles vão mudar alguma coisa, mas eles não são tão vendidos não, sabe? Eles protegem muitos professores, mas realmente é daquela forma, os alunos testam o limite. Rapidinho, já vou parar de falar, tá, gente? Teve um caso essa semana, essa semana não, né, que as aulas voltaram a semana. Na penúltima semana antes das férias agora, foi prova. E aí eu coloquei eles de um jeito, e a outra professora que ia entrar, ela tava para entrar. Nisso, um mês antes, a mãe desse aluno tinha ido lá na escola falar dele. Chamou todos os professores, mas não estava brigando com a gente, não. Queria resolver o problema. Quando eu estava saindo, eu escutei um aluno falando pro outro, vem pra cá, porque a professora X não dá pra colar na prova dela. Se não era a prova dela, ela ia aplicar outra prova. Assim, eles falaram baixinho, mas eu consegui ouvir, né? E quando eu levantei, o aluno já estava indo para perto do outro. E aí eu falei com a professora, mas assim, eles fazem artimanhas, sabe? Eles filmam, a escola é proibida, sempre foi proibido de usar telefone. Mas se tiver uma briga, já tem um telefone ali na hora para poder filmar. É incrível, eu acho isso incrível. A minha filha faz um negócio fofinho, até eu pegar o telefone para filmar, demora um ano, eles já estão ali, assim, e é proibido. Então, os medos dela, assim, realmente, se você não tiver um controle mental em sala de aula, eles te engolem. Porque são quase 40 adolescentes, sabe? Então, eles te engolem, pô. E é bem assustador. Mas é isso, gente. Depois, se eu tiver mais coisa para falar, porque eu não terminei o livro também, né? Vamos lá. Mas, Vanessa, eu me coloquei muito no lugar dessa professora. E, às vezes, eu vou nas escolas fazer palestra, eu morro de medo de adolescente também, gente. Adolescente é terrível. Tem que ter. Eu imagino todo Tem que ter medo. Eu já tive aluna que levou canivete, já tive aluno...
quando eu tinha ganhado a minha filha, eu não estava indo para a escola, né? Porque eu estava ali na licença. Um aluno levou faca. E olha que é uma escola controlada. É uma escola com os pais, a maioria, né? Com os pais ali, sabe? Não é escola pública. A do Canivete eu não foi na minha aula, graças a Deus, mas eu estava na escola, sabe? Essas coisas acontecem, adolescentes são assim. Enfim. E dá para escrever muita coisa de horror. Ainda mais se fosse uma menina, Deus é mais. Eu defendo a Clara também. Tadinha. Ingrid quer falar? Como eu falei, eu tô relendo o livro, porque eu li ele ano passado. E assim como a Vanessa, eu também dou aula. Eu sou professora de português e de literatura. Então, só que eu já dei aula no primeiro, no terceiro ano, e agora eu tô no sétimo ano. Então, quando eu peguei o livro para ler, eu não tive a experiência da Michelle e da Vanessa. Eu gostei do livro logo de cara, porque quando chegou ali na parte da Clara, eu disse, querida, eu te entendo tanto. E assim, tem muito. Na verdade, eu tinha um clube do livro no passado, mas eu acabei não conseguindo administrar direito, porque eu sou autista, então nem sempre eu consigo fazer as coisas realmente certinho. Mas aí a minha amiga, que leu junto comigo, ela inclusive transformou esse livro, eu acho que no pós dela, que é sobre a adolescência feminina e o horror que é a adolescência feminina. E assim, esse livro, para mim, disparado um dos melhores livros da minha vida, o favorito. E é muito isso que a Vanessa estava falando. Os alunos, eles testam. Então, quando eu chegava ali, que eu lia aquelas coisas que a Clara estava falando, e ela dizia que ela sabia que aquelas meninas estavam fazendo aquilo de propósito, mas que a escola não ligava para isso, porque são filhos de pais ricos. Eu trabalho em escola pública, então lá, assim, os pais não têm nem isso de dizer, eu vou tirar meu filho daqui. Sinceramente, a maioria nem vai para lá, não sabe nem o que está acontecendo com o filho. Então, já é uma coisa mais diferente. Então, eu ficava com raiva quando eu lia. Eu chegava na parte das meninas e eu via que, na verdade, elas estavam tentando fazer uma coisa até pior, mas como a Clara é muito fechada em si mesma, ela meio que não dava bola, ela não dava tanta abertura e ainda assim ela foi atingida. Outra coisa que eu gosto muito da história é a referência de horror delas, não só ser livros, mas ser as creepypastas. Eu também cresci com as creepypastas, então é uma coisa bem interessante, porque não é só o ler ali, ela é, como eu estava até falando com isso, eu fiz até uma sequência didática sobre creepypasta esses dias. Então ela fala sobre ouvir uma música e essa música interferir nas coisas, e elas misturam isso com o horror, então eu estava vendo a música na minha cabeça, ouvindo, porque eu sabia exatamente o que elas estavam falando. E eu gosto muito dessa questão canibalística que o livro traz. Que para uma garota superar, para uma garota poder ser amiga da mãe, ou para uma garota poder superar os traumas que a mãe dá, ela precisa devorar a própria mãe. Para uma filha existir, a mãe tem que ser devorada. E aí tem a relação da Annelise com a Fernanda, que também é uma relação. Elas têm uma relação amorosa, mas uma relação que também envolve o horror, o horror corporal, porque quando elas. Eu acho isso muito interessante, porque quando elas estão perto de garotos, tem aquela cena que elas estão com aqueles meninos, quem querem impressionar, só que elas duas estão juntas e elas mostram para eles que a relação delas é muito além de qualquer tipo de sexualização que eles possam colocar em cima delas. Que se a Fernanda pedir, a Annelise vai devorar ela, se a Annelise pedir, a Fernanda vai devorar ela, e elas estão muito confortáveis com aquilo, elas encontraram esse lugar de horror corporal, de horror mental, e elas estão muito confortáveis dentro daquilo. E o ensaio sobre o horror, sinceramente, é magnífico. Foi um momento assim que eu parei, eu fechei o livro e eu disse: esse livro está marcado para mim. É a minha existência. É esse livro aqui, gente. Que livro incrível! Eu tô tentando convencer a. Eu vou começar a mediar um clube de leitura. Se a professora deixar, eu levo esse livro para lá. Mas aí vai ser com o terceiro ano, né? Não posso levar esse livro para o sétimo ano, não. Mas eu estava aqui pensando sobre as minhas alunas,
do 7º, do 1º, do 3º. Gente, não é que os meninos sejam melhores, mas adolescentes meninas, eu acho que até por conta da toda a pressão que existe ali, tudo que envolve, elas são cruéis. São extremamente cruéis. A maioria das crueldades que eu já vi serem cometidas foram por meninas com outras meninas. E uma coisa que eu acho que o livro mostra é que normalmente elas agem em bando mesmo. Quando é para atacar alguém, gente, é uma seita, parece uma seita. Você não sabe de onde vem o ódio de onde começa o ódio de uma e acaba o ódio da outra. Não é uma questão de, ela nem sabia o que estava fazendo. Não, parece uma mente coletiva. Eu tenho mais medo de adolescentes de meninas do que de meninos. Sinceramente, gente, eu tenho 1,60 m, meus alunos são muito maiores do que eu, nunca nenhum nem levantou a voz para mim, mas se vier uma menina desse tamanho aqui, eu fico assim, ó. Sei lá o que é que você vai fazer. São capazes de muita coisa. Inclusive, esse ensaio que a minha amiga vai fazer, que ela acabou transformando num artigo maior, ela fala justamente isso. O quanto ali a gente tenta... Essa questão até do psicólogo, tenta tornar uma coisa... mas isso é uma coisa patológica, já veio delas, e ignorando que, na verdade, isso é uma sucessão de coisas. São as meninas que não têm pais presentes, tem mães que não são, porque eu acho que o ponto é esse, elas têm as filhas e não são nada, e vão tentar suprir isso, deixando essas garotas fazerem o que querem. Aí, realmente, esse horror da adolescência, para mim, é muito sobre essas garotas que, se tivessem tido um mínimo de afeto, provavelmente elas não teriam escambado para isso. Talvez a relação da Annelise e da Fernanda continuasse nessa coisa meio o canibalismo como metáfora para o amor? Talvez. Eu não acho que mudaria tanto, não, mas a relação delas com o entorno não seria tão manipuladora. Boa. Eu só vou falar uma coisinha antes de chamar o Marcelo. Eu não acho também que elas sejam, que, sei lá, tem algum distúrbio, algum problema. Acho que elas são super normais. Por isso que eu acho que é um livro tão contemporâneo, porque são meninas ricas, né? Meninas de famílias ricas, provavelmente quase todas filhas únicas, né? A Fernanda tem um irmão lá que morreu quando era criança, as outras eu não lembro. Mas elas trazem com elas aquele vazio da existência contemporânea, aquele vazio das telas e das relações vazias de hoje em dia, né? Eu ia dizer das relações líquidas, enfim, mas e isso tudo unido com essa coisa tão adolescente que é o rito de passagem, né? De se desafiar, você pode mais, vamos ver até onde a gente chega, vamos ver. Aí uma fica desafiando a outra. E aquela cena dos meninos, para mim, aquilo eu achei inovador, assim, porque elas não estão numa posição de igualdade com aqueles meninos, elas estão numa posição superior a eles. Elas estão quase que debochando deles ali naquela cena. Eu acho aquela cena a cena mais tensa do livro. E eu adoro aquela cena, o jeito que a Mônica construiu ela. Marcelo. Bom, eu já tinha lido o livro há uns 2 ou 3 anos e já tinha sido assim uma experiência para mim muito, muito especial. Assim, eu já tinha considerado ali uma das grandes leituras, se não da vida, pelo menos da última década, assim, um bom tempo, assim. Então foi um livro que já me pegou bastante. E especialmente aquele ensaio lá no meio, que nesses 2, 3 anos eu voltei para ele, sei lá, umas 2 ou 3 vezes, até quando eu estava escrevendo mesmo, como uma referência assim teórica, sabe, sobre o assunto. Enfim, eu acho que é um ensaio mesmo, né? E aí agora, quando eu reli, aconteceu um negócio porque eu gostei mais ainda. E aí, assim, falou, pô, não, realmente é um dos livros da vida mesmo. E tendo escrito algumas coisas depois dele, eu até fico assim, putz, eu acho que eu
assim, inconscientemente até, eu procurei até emular, sei lá, de alguma maneira reproduzir algumas coisas que eu captei dali. Mas, assim, sobre o que eu acho especial e diferente nele, acho que tem essa questão, né, de ser, assim, da forma como é tratado esse grupo de meninas, que é uma forma sem tabu, né, assim, no sentido de que, assim, não tem heroína, não tem vilã ali, tem pessoas, né, profundas, né, com suas várias nuances aí, suas várias questões. E aí, assim, eu acho muito interessante como ela conseguiu juntar coisas que eu não vi juntas em outro lugar, que, assim, um horror psicológico com essa densidade, né, de aprofundamento que tem nos aspectos psicológicos dos personagens, aspectos simbólicos até, né, dos atos dela, com o horror cósmico. Porque geralmente o horror cósmico ele é aquela coisa assim, o ser humano é nada, não sei o quê, é uma coisa pequena, o protagonista do livro é a criatura, é o inominável, enfim, é aquela força lá que não dá para ser explicada, e assim, ela consegue transformar esse horror psicológico no horror cósmico, fazer uma ponte entre as duas coisas que, nossa, eu acho que é isso, eu não vi em outro lugar, e especialmente isso, assim, além de tudo o resto, isso, essa forma como ela está falando de coisas horríveis, mas com uma linguagem que é poética também ao mesmo tempo, enfim, tem muita coisa aí que eu acho realmente bem fora da curva, e até a Vanessa tocou num ponto aí quando ela falou, que a coisa, quando comecei a ler, tinha aqueles parágrafos intermináveis, né, uma coisa muito grande. Sabe que essa até era uma pergunta que eu ia fazer até pro grupo, assim, o que vocês acham disso? Porque a gente, de cada 10 oficinas de escrita que eu faço, sei lá, enfim, de cada coisa que eu... Não, procura trabalhar com parágrafo curto e tal, que eu acho que, de modo geral, é uma coisa que, assim... é mais prática e facilita um pouco para o leitor, mas eu, pessoalmente, eu sou um cara que gosta do parágrafo longo. Eu passo lá 2 ou 3 páginas, eu acho que aquele negócio me absorve de um jeito que no parágrafo curto acaba se perdendo. Mas, enfim, é até uma coisa que eu tinha pensado mesmo em perguntar aí para vocês. É isso. E aí, gente, o que vocês acham? Eu sou da mesma opinião que tu. Se é um parágrafo bem escrito, eu entro e fico lá, e não saio mais, assim, me absorve total. Eu acho que parágrafo comprido, ele cumpre essa missão de deixar a gente incomodado, porque é incrível como a gente fica incomodado. Eu tinha visto uma outra, não a situação, né, mas um parágrafo comprido assim, que me deixou sem fôlego, foi em 2000... eu não sei como é que fala o nome do livro, aquele do Bolanos, o 2666. Tem um parágrafo que ele fala coisas horríveis e que é assim, e que você vai lendo, e acho que é umas 10 páginas ali dele contando uma coisa horrível. E eu falei, gente, quando terminou, eu tava já até com dor nas costas, de tanto que eu parei de respirar. E eu acho que nesse sentido eu não me incomodei pelo parágrafo grande, por causa que ele me causa essa sensação, e aí eu vou conseguindo emergir. Mas eu particularmente gosto também, quando é bem escrito. Eu também sou a pessoa que eu adoro um parágrafo longo. Quanto maior o parágrafo, melhor para mim. Assim, parágrafo longo, deixa eu entrar aqui na pira desse personagem. Diálogos, quanto menos diálogos, melhor. Eu quero descrição. Você descreve essa folha nascendo, caindo, morrendo. Leve 300 páginas para fazer isso. Legal, valeu aí pelos comentários. Bom, deixa eu começar com um disclosure. É a segunda vez que eu estou tentando ler o Mandíbula inteiro, e eu não consigo, não por causa do livro, mas por causa das super 500 mil coisas que eu fico me propondo a ler e fazer, que não dá certo. Que não dá certo não, né? Que eu vou fazendo, mas não dou conta de fazer tudo ao mesmo tempo, não adianta. Eu não consigo. Mas assim, tanto Voladoras, também não terminei,
e eu não consegui estar na discussão do Voladoras, né? Quanto o Mandíbula, eu estou lendo em espanhol, tá? E então eles têm tem uma questão que é da linguagem mesmo, né? De como, inclusive, o Mandíbula tem essa coisa que para mim é irritante, mas que mostra bem quem são essas meninas e qual é esse colégio que ela quer mostrar, né? Porque ela tem uma ironia muito grande quando ela usa o inglês, né? Quando ela usa as expressões em inglês, o nome do colégio é em inglês. E daí, para mim, em que pese que eu não terminei, eu também estou na fase comecei a fase do ensaio ali na Mandíbula, mas tem para mim uma coisa que é muito punk, que é essa relação mãe-filha, nessa geração atual, tá? Onde essas coisas são... Irka usou a palavra líquida, né? Essas relações são tão líquidas, são tão sem adesão nenhuma, né? Elas não têm adesão. Essa geração é uma geração, ainda mais agora, depois da pandemia, e eu não sei exatamente quando, não lembro quando o livro foi escrito, mas de qualquer forma ele se adapta muito bem à questão do pós-pandemia, do que aconteceu com essas adolescentes. E assim, no Sul, né, na América do Sul, e a Argentina, ela é o Sul nesse sentido, né, o Sul do Brasil tem essa questão também, que é essa extrema arrogância, tá, dessa classe privilegiada, tá, que acha que pode cagar e andar na cabeça de todo mundo, assim, né? A gente passou, no pós-pandemia, a gente passou algumas coisas, assim, terríveis, e na época, né, na entrada do nosso querido monstrengo lá, as coisas que rolavam na internet de, assim, absoluta audácia e irreverência e uma coisa para mim, assim, de dar engulhos, assim, que era a colocação dessas adolescentes de classe média alta, que se sentem privilegiados, que se sentem dono do mundo, que não têm o menor respeito nem consigo mesmos, e eu acho que a Mônica Ueda colocou muito claro isso, essa adolescência ali, tá, que se acha acima de todo mundo e que se acha, e que é extremamente perturbada, justamente por causa disso que vocês disseram, elas não têm vínculo de amor, eles não têm, sabe, os pais não estão nem aí, os pais não tiveram, são de uma geração, né, que sofreu muito com laissez-faire e que ficou muito perdida, que com a história, né, toda a história das ditaduras e tudo mais, ficaram muito perdidas. Eu sou filha de professora, tá? Eu nunca fui professora, nunca quis ser professora, porque eu pensava nos horrores que a minha mãe passava, assim, eu não queria nem saber de ser filha de professora, né? Mas eu tenho uma relação, porque sou ginecologista e lidei muito com mães de adolescentes e com adolescentes. Eu fiz especialização em adolescência. E a gente vai vendo essa característica que eles têm de ter uma necessidade quase doentia de ser contra a lei, contra o status, não o status quo, mas aquela coisa de assim, eu vou porque eu posso, porque eu ultrapasso isso, e eu não estou nem aí para quem é que está na frente, quem é que não está na frente. E a Maria Rita Kell, que é uma psicanalista que eu gosto muito, e que trabalha, que escreve sobre adolescência, ela coloca que é muito uma geração, principalmente a geração das drogas, né, aqueles que se colocaram nas drogas e tudo mais, que é a geração do mais gozar, tá? Que eles têm essa coisa da satisfação imediata e eles vão ficando frustrados, porque assim, eles já não conseguem mais achar satisfação,
porque aquilo ali já ficou tão estapafúrdio, tão over, que eles não conseguem mais achar, porque eles não têm nenhum substrato mais importante para se agarrar. E daí sobra isso, sobra o horror desse vazio interior que eles não encontram nenhuma, né? E quem talvez pudesse, né? E a Clara passa por uma coisa parecida, porque ela tem, a Clara tem uma coisa meio do Carrie a estranha, né? Ela teve uma mãe que era um tanto castradora, porque era assim, você tem que ser excelente, mas você tem que ser excelente e só que ela judiava da guria, né? Ela acabava com a guria. Então, assim, quando ela lida, ela já teve um caso num outro colégio. E isso que vocês falam, né, do colégio de vocês, eu acho que, assim, existe, eu tive várias pacientes que eram professoras em escolas públicas e em escolas, assim, de periferia, escolas com um grande perigo em algumas situações, bem disso, de adolescente ir para a sala sabe, com arma, com tudo isso, e assim, mas ela colocava essa mesma coisa, ela falava, eles me chamam de Marie, né? Marie, você é muito diferente você lidar com um adolescente de periferia, por mais perigoso que ele possa ser, por causa que vive uma vida muito perigosa, e eu acabei convivendo um pouco com isso quando eu ia falar sobre sexualidade em instituições que lidavam com adolescentes, e lidei com adolescentes em situação de risco, em situação de marginalidade, eles têm uma vida muito perigosa, e eles têm uma coisa de que, assim, eles não têm nada a perder, porque eles nunca tiveram nada a ganhar, sabe? Então, eles têm uma coisa que é assim, o italiano tem uma palavra para isso, que é o menefreguismo, eles estão literalmente cagando e andando para o mundo, porque eles não têm nada a perder, e eles querem levar ao extremo. E o adolescente, que é de classe superior, tem a mesma coisa, pelo total, ele não foi abusado, a grande maioria não foi abusado sexualmente, não foi abusado fisicamente, não sofreu maus tratos, mas sofreu o outro lado, que também acaba sendo maltrato, que é a questão de você não ter limite. Um pai que acaba não te dando o menor limite, não te dando a menor noção de onde é que você tem que ir, você está sozinho na vida. Existe um estudo de uma brasileira, agora eu não vou lembrar o nome dela, que ela fez um estudo comparando, inclusive, escolas particulares, escolas privadas e escolas públicas, públicas e adolescentes de 7ª e 8ª e 1º e 2º ano, tá? E, assim, ela estava pesquisando o risco e o grande índice de depressão entre os adolescentes, tá? E aí, na pesquisa dela, era uma coisa assim, o que você acha que faz com que exista esse grande índice de depressão entre os adolescentes? E daí, aqueles que se manifestavam, que queriam se manifestar, eles falavam assim, são adolescentes, são pessoas que não têm pais que se importam, que não têm pais cuidadores, sabe? E aí, o que é um pai cuidador? É aquele que não te dá as coisas que você quer? Não, um pai cuidador é aquele que diz o que você não pode fazer. Porque dá limite, né? Porque te dá limite. E essas meninas ali, no Mandíbula, são claramente essas meninas que não têm um mínimo de limite. Elas não têm. A Fernanda tem a questão de que ela se culpa pela morte do irmão e fica uma dúvida, né? Pelo menos até onde eu cheguei, não fica claro se foi ela ou não que teve uma coisa direta. E isso não é uma coisa nova, tá? Começo dos anos 70, teve um filme que era sobre um garoto que no final ele, se não me engano, ele era irmão de um garoto que se suicidou, e ele estava fazendo terapia por causa disso, e ele se sentia extremamente culpado, e ele está próximo do suicídio ele mesmo. Então, assim,
não é uma coisa nova, mas é uma coisa que hoje está completamente exacerbada. E aí entra o horror, né? Não é o horror daquela coisa, não é o horror cósmico, não é o horror daquela coisa sobrenatural, é esse horror do dia a dia, de um adolescente ter essa questão de ver a vida dele perdida. Ele não tem onde chegar, ele não tem nenhum objetivo. É. Eu acho que é pesado, assim. Eu acho que aí é o que conecta com o que o Marcelo falou, né? Que ela faz essa conexão tão interessante, assim, entre o horror psicológico e o horror cósmico, porque, pelo menos na minha leitura, o horror cósmico é esse escorregar para esse vazio, para esse nada, que é a vida delas. O buraco negro. É a vida delas. O buraco negro. É o tempo todo. Só a coisa do parágrafo grande, né? Eu acho que tem a ver com o tipo de tensão que ela quer criar no mandíbula, né? Porque ela vai te irritando, às vezes, em alguns dos parágrafos, porque os diálogos não dizem grande coisa, os diálogos são todos perdidos, você não consegue, o diálogo não leva a história adiante, né? Ele te empaca ali, e ela vai justamente te enredando, te empacando, te irritando com aquilo ali, fazendo com que a história se mova de uma maneira que você vai ficando quase claustrofóbica naquela história. Você quer descobrir o que está acontecendo aqui por causa disso mesmo. Então, eu acho que nesses casos, eu também gosto de descrição, tá, gente? Eu gosto de ler Saramago, eu gosto de ler esses caras doidos que fazem uns troços sem ponto, sem pé nem cabeça. Eu gosto. Mas também. que, assim, eu acho que eu sou de virada mais velha aqui. Então, assim, o meu grande escritor na minha adolescência, o grande ícone, era Hermann Hesse, que é o cara que tem mais descrição nos livros dele, impossível, assim. Então, assim, eu gosto muito disso, mas a questão é como você faz esse parágrafo, né? E nesse parágrafo, ela vai te dando o pace com que você tem que ler aquilo ali. Você não pode querer apressar aquilo ali, porque você precisa passar daquilo ali, daquela tortura que ela vai fazendo. Eu acho isso genial da parte dela. Gente, antes de eu passar a palavra para a Michele, vamos tirar um print para mandar para o Fernando, que ele vai gostar. Vamos fazer um print aqui com o livro. Ai, eu tô sem. Ah, bom, tudo bem. 1, 2, 3 e... Feito. Michele, vamos lá. Tua vez. Então, ela irrita mesmo. E essas frases em inglês eu entendi que era ironia, mas como me irrita. Meu Deus. Dá vontade de matar. Porque é tudo meio corporativo e fica o tempo todo gente assim também. Aí eu fui remetendo essas pessoas também, enfim, né? Aí eu acho que também, além de ser as que não têm limite, eu acho que aquelas lá que não é tão citada, Natália, umas outras ali, eu acho que elas até têm limite na casa delas, mas como elas estão naquela fase da adolescência em que você quer pertencer ao grupo, né? Então elas aceitavam tudo que as outras queriam, tanto é que alguns desafios elas falavam não e sofria bullying, por isso, né? E aí fica também essa questão, que as outras que faziam era dita como a poderosa, e as que não conseguiam, porque, né, tinha medo, não ia colocar a vida em risco, não faziam. E quando faziam era para ser aceita no grupo. Então também tem essa manipulação entre elas ali nesse sentido, né? Não sendo na violência, mas essa manipulação psicológica que me chamou muita atenção também. E a parte do doutor, eu acho que ela passou de fato com o doutor, mas eu me incomodei porque não tem fala do doutor, né? Só tem o nome dele e não tem fala. Eu falei, o que se eu me perguntava que ela respondia? Será que ela estava imaginando quando ela estava presa lá na casa da Clara, sabe? Eu fiquei pensando essa parte do doutor, porque só tem o nome dele, 2 pontos, e não tem nada, e já tem a fala dela. Aí eu falei, caramba, será que ela tá pensando? Não sei, eu fiquei pensando, né? Se ela estava imaginando uma consulta, enfim, aí eu fiquei com essa parte também. Na minha cabeça era uma psicanalista, não era um homem. Não sei por quê, na minha cabeça, a psicanalista é uma mulher. Então, e não tem o que pergunta, né? Ela começa falando, tem como se fosse ele perguntando alguma coisa, enfim, a pessoa, o psicólogo, psicanalista, e ela só vai falando,
Eu falei, será que ela tá imaginando, já tá delirando porque ela tava presa lá sem comer, sem beber água? Enfim, eu fiquei pensando. Mas foi É doutora Aguilar, né? Mas é o sobrenome, pode ser uma mulher Aguilar, né? Vai saber. Eu fiquei pensando, falei, será que existiu de fato essas consultas? Enfim, fiquei pensando. Pois é. Ingrid. Eu achei bem interessante isso que a Michelle falou, que até linkou com o que eu ia dizer, essa questão mesmo do querer pertencer. O grupinho me irritou um pouco, porque assim, eu fui adolescente nessa fase aí, de 2014 a 2017. Mas, sendo uma pessoa autista, mesmo que eu não soubesse na época, eu não me importava muito. Autista é muito autocentrado, gente, essa é a verdade, não tem nem o que fazer. É literalmente um dos pontos do nosso diagnóstico. Então, assim, eu via muitas meninas sofrendo bullying, e apesar de eu ter todos os sinais de alguém que ia sofrer bullying, isso não acontecia. E eu tinha um amigo meu que ele andava com aquele grupinho, e ele dizia, não, as meninas são de você, que você é estranha, mas eu acho que elas têm medo de você, elas não chegam perto. Porque aí eu acho que eu não lembro o que ele falou, mas foi basicamente assim: elas são doidas, mas tu é a doida e meia. Aí, enquanto eu tava lendo o livro, eu fiquei olhando assim, gente, o que essas meninas precisam é de alguém que vai olhar pra cara delas e vai dizer: o seu pai tem dinheiro, mas ele vai conseguir reformar a sua cara, deixar ela exatamente do jeito que era? Não. Mas a gente que é professora, a gente vê muito, muito disso. Realmente, as meninas, mas os meninos também há essa necessidade de querer pertencer a algum grupo, e você acaba fazendo coisas inimagináveis, porque naquele momento e é isso a Mônica ela traz muito bem, se você está dentro desse vazio existencial, dentro desse contexto, onde você não tem limites, ninguém nunca te impôs limites, aí você mistura alguém sem limites com esse vazio, com essa necessidade de sentir algo. Isso não vai dar bom. É o que o livro mostra. Inclusive, eu me lembrei de um filme que eu vi esses dias, que eu estava desde o ano passado querendo sentar para assistir esse filme. Por que eu não sentei antes? Não sei. Que é o Quem Pode Matar uma Criança. Que é um casal que eles vão, que é baseado até num livro, que eu peguei o livro, está aqui em espanhol, vou começar a ler. Eles vão para uma ilha, para onde esse homem teve vários momentos incríveis na infância. Só que quando eles chegam lá, eles percebem que só tem crianças na ilha, não tem adultos. Até que eles começam a circular pela ilha e descobrem que os únicos adultos que tem estão mortos. E que foram as crianças que mataram. E tem uma explicação, bem entre aspas, mas todo o cerne da história é basicamente isso. Qual foi o ponto de inércia que essa ilha, esses adultos, chegaram na criação dessas crianças, ao ponto de que elas extravasaram esse limite e matam esses adultos. E aí você tem esses dois adultos que são os protagonistas, mas eles não conseguem se defender, e eles têm armas. Assim, eles são os únicos que têm armas. E quando eu digo armas, eu estou dizendo que o homem encontra uma metralhadora carregada, porque todos os adultos desse local têm armas, mas nenhum deles fez nada contra essas crianças, porque não conseguem. E aí eu acho que se encaixa até muito nessa questão do putz, você é aquele adulto, querendo ou não, aquela situação chegou naquele ponto porque você não deu o limite. E a única forma de você impedir isso vai ser uma violência ainda maior. Você é capaz de fazer isso? Você é capaz de tomar essa responsabilidade que vai ser esse ato super agressivo, que é o que a Clara faz. É o que a Miss Clara faz. Ela, querendo ou não, apesar de toda a relação ali que ela tem com a Annelise, quando ela chega nesse ponto de sequestrar a Fernanda, acho que é a Fernanda, né, que ela sequestra, não me lembro agora, eu sou péssima com o nome, gente. Ela chega nesse ponto de sequestrar a Fernanda, eu sinceramente não acho que ela foi tão manipulada pela Annelise quanto ela quer fazer parecer para a Fernanda que foi. Eu acho que, para mim, esse sequestro foi simplesmente ela pegando toda a relação que ela tem com aquelas meninas, toda a relação que ela tem com aquelas outras meninas que apercorrentaram ela e diz: chega, você
é o meu ponto de raiva. Você é quem eu não aguento mais. Então, para mim, eu acho que ela não foi. Que a Fernanda também fica com isso na cabeça. Nossa, foi por causa da Annelise que eu tô aqui. Mas a gente conhece a psique da Miss Clara. E eu não acho que eu acho que a Annelise pode sim amedrontar ela, mas eu acho que a Miss Clara é dissimulada o suficiente para chegar para a Fernanda e dizer: eu tô aqui porque a sua amiga me contou que você fez, mas na real ela só tá tipo: garota, eu te odeio, não aguento mais. Bom ponto. Eu acho que funciona, assim. Não, agora eu estou pensando aqui. Porque tem um momento que ela fala, né? Tipo assim, eu também já fui adolescente, eu sei o que vocês estão, eu sei o que vocês estão sentindo. Tipo, vocês não são muito diferentes do que eu já fui, sabe? Então, né? Ela fala exatamente. Né? Porque tem essa empáfia adolescente é uma coisa muito louca, assim, porque os adolescentes, né, a gente já foi também, eles agem como se nós adultos nunca tivéssemos passado por isso, eles são muito diferenciados, né, eles são muito especiais. Não, gente, calma, todo mundo passa por isso. E acha que sabe tudo, né? E aí depois, quando você cresce, fala, nossa, não sei de nada. Né? Aí vai baixando a crista, assim, um pouquinho, cada vez. Mas o que eu queria dizer é que, além do medo, agora é um sentimento totalmente meu, né? Por isso que eu acho que eu tenho essa conexão tão forte com esse livro. Também, para mim, é um dos livros da vida, porque, além do medo, dessa coisa do medo adolescente, eu também compartilho com esse fascínio, sabe? Para mim, é uma fase da vida muito fascinante, assim, e não sei, eu acho que para mim, por isso que esse livro funciona tão bem, assim, e eu consigo ter empatia, inclusive por essas diabinhas, sabe? Eu consigo compreendê-las, eu consigo, claro que eu não faria o que elas fizeram, mas eu consigo acolher o que elas estão sentindo. Marie. Não, é só a única coisa que a gente está falando assim, os adolescentes esquecem que a gente já foi adolescente. Mas a grande verdade é que a maioria dos adultos esquecem que eles foram adolescentes. E essa é um grande problema no lidar com o adolescente. Porque como você não se coloca, e quem fala muito disso, tem dois caras que falam muito disso. Um é o Vygotsky, que ele fala mais das crianças do que realmente dos adolescentes, e a outra que fala muito disso, que já falou muito disso, né, não fala mais, é a Françoise Doutor, que é uma psicanalista, que foi discípula do Lacan, e eu gosto, ela fala muito sobre criança e sobre adolescente, e ela tem umas ideias maravilhosas, assim, e uma das coisas que ela fala é exatamente isso, sabe? Ela fala da solidão, ela tem um livro que chama Solidão, e que fala exatamente dessa questão de como a gente não consegue estabelecer um diálogo, tá? Porque a gente, na verdade, saiu dessa fase e não quer mais chegar e não quer lidar com isso, né? Então, ela fala assim, e, é claro, ela escreveu numa outra época, gente, ela morreu, acho que nos anos 90 já, mas, de qualquer forma, ela falava, um livro, a questão do adolescente, a causa dos adolescentes, é um livro que ela tem, e ela fala exatamente dessa questão, que se os adolescentes conseguissem encontrar interlocutores válidos, talvez eles pudessem ser muito diferentes. E essas meninas ali, essas adolescentes e a própria Miss Clara, nenhum deles teve um interlocutor válido, nenhum deles teve uma escuta, em nenhum momento, uma escuta real, mesmo a Fernanda como psicanalista, porque o psicanalista ele entra numa posição totalmente dogmática da psicanálise, né? E aí ele não dá nenhuma devolutiva para ela.
Porque, assim, ó, a psicanálise, principalmente a lacaniana, ela tem essa questão, né, de que você não fala muito, você não faz muita interferência, porque você depende do insight que acontece na própria pessoa. Só que, para isso, você precisa criar um clima de confiança, você precisa que se estabeleça a transferência e a contra-transferência, né? E, além disso, tem uma coisa que, assim, e se você vai ler Contardo Caligari, se você vai ler esses grandes que estão escrevendo sobre, né, aquele próprio Yalom que escreve sobre o Nietzsche, que escreve sobre esses caras, fica muito claro que nenhuma análise é completa e é real, assim, chega numa coisa, se não existe afeto. Né? Duas coisas que você vai ter que ter noção quando lida com, e que daí eu acho que a Mônica Ueda, ela lida muito legal no livro com isso, que é a questão de que, número 1, tudo é político, tá? E sem afeto, você não atinge o outro nunca, de jeito nenhum. E ali existe essa falta, que para mim é uma das coisas mais aterrorizantes. Não existe afeto em nenhuma parte nesse livro, que é diferente do Voladoras. O Voladoras tem toda aquela coisa sobrenatural, mas a questão afetiva está muito posta no Voladoras. Pelo menos dos contos que eu li, assim, são muito fortes. E ali não tem, ali é muito, muito árido, muito cru. Eu não tinha prestado atenção nisso, mas acho que concordo, Marie. Marcelo. Para mim, bateu. Eu comentei, né, que eu reli o livro agora, recente, né, que eu já tinha lido, e acho que uma das razões dele me bater mais forte da segunda vez, embora já tivesse partido da primeira, mas eu tenho uma filha que está com 14 anos agora. Então, assim, sabe, a gente... tem coisas que a gente só... E eu sou completamente ateu, mas só rezando, porque, enfim, as conversas, os papos, as coisas, eu falava, meu Deus do céu, o que minha filha está fazendo por aí? E aí, junta com isso, enquanto nós estamos falando aqui, e eu já tinha pensado enquanto eu lia, eu vi recentemente, acho que a maioria do pessoal deve ter visto, a série Adolescência, né? Que é uma outra coisa e tal, mas que tem muito a ver com também com o que é discutido aí no livro que nós estamos falando aqui, né? E aí um último comentário que a gente até acabou passando batido, acho que até surgiu isso lá no grupo de WhatsApp, a questão da metáfora do branco, né? Que é uma coisa que, enfim, essa é muito diferente, né? E forte, né? Muito forte esse vazio, né? Acho que foi a Ingrid que falou do vazio existencial como o branco, né? E aí o branco tá em toda aquela mitologia delas, né? Isso é sensacional. Marcelo, posso só te perguntar uma coisa? Você leu a Bell Hooks, né? Não. Tá, então eu tô aqui, assim, eu tô lendo Bell Hooks agora, o Tudo sobre o Amor, da Bell Hooks, e quando meu filho era pequeno, eu li um dos mentores da Bell Hooks, que foi ai, meu Deus, agora fugiu o nome do homem, que é A Arte de Amar, do Erich Fromm, tá? Que é um dos mentores da Bell Hooks. E do Tudo sobre o Amor, da Bell Hooks, e eu falo isso por causa que você está falando da tua filha de 14 anos, né? Ela fala dessa questão de como adolescer na relação pai e filho, como isso às vezes muda, sabe? Como mudou para ela e tudo mais. E eu tô assim, eu estou comprando o livro para dar para o meu filho e para minha nora, porque eu estou com uma neta agora de 1 aninho de idade, e eu falo, vocês têm que ler isso aqui, porque senão eu mato vocês. Obrigado, eu vou ler sim, viu? Obrigado pela sugestão. É genial, é maravilhoso esse livro, e para mim, e ela tem esse ponto de vista, né? De que, primeiro, que você tem que ter uma definição interessante para o amor, uma definição real, que a gente não fala, a gente não define o amor, né? A gente fica nessas coisas mirabolantes. E a segunda de que, assim, é político. De novo, é político. Muito legal. Legal.
Então, gente, é tanta coisa, né? Fala aí, Ingrid. É que eu ia só comentar que isso que o Marcelo falou, que ele lembrou também, acho que todo mundo acabou falando, mas a gente não se aprofundou, dessa coisa do horror branco. E eu acho que, novamente, é uma das coisas que eu também gosto muito na questão do Mandíbula, porque, embora eu goste da abordagem de muitas autoras sobre a questão desse amadurecimento da adolescência, normalmente associa muito a uma cor vermelha, que é essa abordagem nada sutil à menstruação, por exemplo, no Ginger Snaps, eu adoro, mas eu gosto muito também que a Mônica ela não faz isso. Ela poderia ter feito, mas ela não faz. Ela prefere colocar esse branco como essa coisa, esse vazio existencial e essa questão de que sim, o nosso corpo está mudando, a gente tem as mudanças físicas, mas também é muito sobre como essas mudanças acabam afetando o psicológico. Quando eu li esse livro, eu falei, nossa, eu queria ter lido esse livro quando eu era adolescente. Eu queria ter, apesar de que eu com certeza eu ia ter mais ódio ainda daquelas garotas, porque eu provavelmente convivia com garotas que eram parecidas com aquelas garotas. E como disse uma vez me disse, Ingrid, você é o ser humano mais insuportável que eu conheço, minha filha. Eu te adoro, mas pelo amor de Deus. Aí o que foi que eu fiz? Ela tem 28 pessoas na sua sala. Você disse que gosta de 2 pessoas, incluindo você mesma. Aí eu, porque a senhora nunca teve na minha sala. Pra saber como é que é aquele povo lá. Então, eu adoro essa analogia que ela faz com pegar esse branco para ser esse vazio e não descambar no vermelho. Não que eu não goste, eu adoro uma história de canibalismo. Pode mandar para mim que eu tô lendo. Adoro um Hannibal da vida lá da série, mas essa analogia realmente me pegou bem. Eu gosto bastante também, e ela, a autora, no caso, ela explora muito, assim, né? Bom, isso é como é que eu vou te dizer? É uma estratégia dentro do horror, usar sempre, né, ambientes escuros, as sombras, as florestas e tal, e aí, às vezes, quando a gente vê assim o branco cega, né? A gente olha para o branco, a gente fica meio. Eu sempre uso, às vezes, quando eu ministro oficina de escrita, eu sempre lembro de quando eu era criança e a minha mãe colocava, minha mãe não, mas enfim, minha avó e tal, minha mãe não foi muito dona de casa, assim, mas minha avó, minhas tias e tal, colocava roupa branca, assim, no gramado para clarear, né, para coarar, que eles chamam, e a gente olhava para aquilo, batia o sol, e aquilo dava uma certa vertigem, assim, né, e aí a gente vê hoje na literatura e no cinema também, quando surgiu. Puxa vida, me fugiu o nome daquele filme que se passa lá no país nórdico, que só é dia. Midsommar. Aí todo mundo começou a falar sobre isso. Nossa, é uma inovação no horror, um cenário todo branco, todo claro. Mas não é, né, gente? Se a gente for ver o Iluminado, por exemplo, o Iluminado tem uma cena de muito horror, que para mim é a de mais horror do filme, que se passa na neve. E o menininho lá, o Danny, ele só consegue se libertar daquele medo que ele tá. Quando ele entra num túnel escuro, assim, ali ele está protegido daqueles monstros que estão ali, que são, na verdade, não são os monstros, são aquelas árvores, né, podadas para ser leão, para ser tudo que é bicho, mas estão avançando contra ele. Então, para gente que escreve, né, para quem escreve, é uma estratégia muito interessante usar o branco no horror, porque ele é uma coisa muito vertiginosa, né? E o além do vazio, tem a ver no horror, e tem a ver no horror cósmico também, né? Esse branco. Também, geral. Total. Estou tentando achar uma parte aqui, mas que ela fala que o branco absorve todas as outras cores. E aí ela fala que o branco é aquela... É tipo o frame, né? Que ela fala da cena, que é a
quando a tela fica toda branca, para vir uma cena chocante depois no filme, ela fala alguma coisa assim também, é bem interessante. É que eu não achei aqui, achei que eu tinha salvo a nota, mas eu não achei, mas ela fala, aí eu falei, nossa, faz todo sentido. Todo sentido, né? Eu sei dizer que eu escrevo também, aí eu publico alguns contos, e um dos primeiros contos que eu publiquei, que foi o que eu mais gostei de escrever, porque a fursona que eu uso é o de um coelho branco, e aí o conto se passava dentro de um bar, que era todo cor-de-rosa, e aí tinha esse homem que parava lá, e ele não conseguia, e tinha a atendente que também estava usando toda uma roupinha toda fofa, mas ele nunca conseguia olhar para o rosto dela, até que no final ele consegue olhar, e ela é esse grande coelho humanoide branco. Ele diz que ela é fofa, mas ainda assim no final ele é devorado, porque esse bar não é exatamente um bar, ele tá no inferno, ele só não sabe disso. Só que o bar é todo O cor-de-rosa. inferno é rosa, adorei! O inferno é rosa! Eu já li, já. Amém. Eu quero ler, porque tem uma outra aqui que escreveu um conto, que é o Coelho Branco também, tá? Eu já li, que era uma antologia de bar, né? De boteco. Então, gente, eu acho que conseguimos contemplar bastante questões do livro. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, tem mais. Na verdade, tem muita coisa, né? Esse livro, assim, ele é um livro que ele suscita muita questão. Mas eu acho que as coisas mais impressionantes, assim, a gente conseguiu tocar, pelo menos, assim, e tentar, né, tentar trazer para dentro do debate. O que vocês acham? Sim. Sem dúvida. Bem produtivo. Eu acho que sim. Então é isso. Eu acho que nosso próximo encontro estarei presente, não serei a mediadora, vai ser a Larissa, mas estarei presente. É o livro Como Nascem os Fantasmas, da Verena Cavalcante. Eu vou reler também, porque eu tive a oportunidade de ler no original antes de ser publicado. É um livraço, e a Verena, ela tem uma parecência com a Mônica. A Verena gosta de uma poesiazinha ali. Eu acho que ela gosta, ela não quer assumir, entendeu? Ela nega aquilo ali. Mas ela tem uma prosa que Inventário dos Predadores Domésticos é incrível esse livro, é um livro de contos. Maravilhoso, sim. Maravilhoso, mas a Verena dá uma super flertada com a linguagem poética. E casa muito bem, assim, porque também é uma história de adolescente, atenção, a personagem central se chama Beatriz, e é uma menina adolescente, passando por todos esses perrengues aí. Então, tá todo mundo convidado para o próximo encontro, ainda não está marcado, mas é Como Nascem os Fantasmas. De repente, a gente consegue trazer a própria autora, né? Que seria fantástico. Ela já disse que vem. Então tá, fechou. Já é. Gente, vou parar de gravar, então. Um beijo. Espera aí que fiquem aí, não saiam ainda, que eu vou parar de gravar. E até a próxima. Olha, estava tão bom que eu nem virei abóbora.